Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nesse 15º domingo do Tempo Comum Jackson Webb. Começamos saudando a você que nos acompanha pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Nossa saudação em particular à Rádio Pax em Beira, Moçambique, à Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, à EWTN TV. Também conosco a Rádio Bom Jesus FM 92.7 no Mato Grosso, a Rádio Web Mãe do Salvador de Curitiba, a Web Rádio e TV Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede de Rádios e TV Evangelizar. Ainda conosco a FM 107.7, Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, a Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, Rádio Dom dos Salesianos, também de São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo, de São José dos Campos, a Web Rádio Brasil Imperial em Itu, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Imagens que nos chegam da Praça São Pedro. Você que acompanha pelas imagens da televisão pode ver que o tempo é bom. Depois do temporal de quinta-feira à noite, deu um declínio da temperatura. Nós temos 30 graus Celsius nesse momento na Praça São Pedro, que, se tratando de verão europeu, poderíamos dizer que é uma temperatura amena. E recordamos que a liturgia nos propõe, neste 15º domingo do Tempo Comum, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. E hoje também é celebrado o Domingo do Mar. Nós tivemos essa semana, portanto, aos marítimos, aos capelães, às pessoas que trabalham no mar, a mensagem, então, do cardeal Czerny. E antes de recordar um pouco as atividades do Papa e da Santa Sé nessa semana, vamos até o Sri Lanka, onde ontem milhares de manifestantes invadiram o Palácio Presidencial em protesto contra a grave crise econômica lá. A inflação está em 60%. O presidente do país, que foi retirado do palácio e levado a um local seguro. E a situação realmente é caótica, é muito instável. Vamos ver se o Papa Francisco faz alguma menção após rezar o Ângelus. Mas então, recordando um pouco as atividades do Papa e da Santa Sé, começamos pela divulgação na sexta-feira do programa das 2 visitas pastorais que o Papa fará na Itália. A Assis, no dia 24 de setembro, para o evento Economia de Francisco, e também a cidade italiana de Matera, em 25 de setembro, para o encerramento do Congresso Eucarístico Nacional, aqui na Itália. Também na semana, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin esteve na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, onde cumpriu extensa agenda, quer a nível religioso, como com autoridades dos 2 países africanos. Recordando que estava programada a visita do Santo Padre à República Democrática do Congo e também ao Sudão do Sul no início desse mês de julho, mas por recomendação médica, essa viagem foi adiada. Você sabe, né, o Papa Francisco tem se deslocado basicamente em cadeira de rodas, com toda essa dificuldade em se deslocar. E agora sim o Papa Francisco, então, aparece na janela do apartamento pontifício. Vamos ouvir a sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo della liturgia odierna narra la parabola del buon samaritano. O Evangelho da liturgia odierna narra a parábola do bom samaritano. Todos nós a conhecemos. O cenário é a estrada que desce de Jerusalém a Jericó, ao longo da qual se encontra um homem espancado quase até a morte e roubado por assaltantes. Um sacerdote que passa o vê, mas não para. Segue adiante. O mesmo acontece com um levita. Isso é um frequentador do templo. Por outro lado, um samaritano, diz o Evangelho, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Não esquecer essa palavra, teve compaixão.
É aquilo que Deus, sempre quando nos vê em um problema, em um pecado, na miséria, teve compaixão. O evangelista faz questão de salientar que ele estava viajando. Portanto, aquele samaritano, apesar de ter seus planos estar direcionado para um objetivo distante, não encontra desculpas, se deixa interpelar pelo que acontece ao longo do caminho. Pensemos nisso. O Senhor não nos ensina a fazer exatamente isso? Olhar para frente, para a meta final, prestando muita atenção, no entanto, aos passos a serem dados, aqui e agora, para chegar lá. É significativo que os primeiros cristãos foram chamados discípulos do caminho. De fato, o crente, o fiel, muito se assemelha ao samaritano. Como ele está em viagem, é um viajante. Ele sabe que não é uma pessoa que já chegou, mas quer aprender todos os dias, seguindo o Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O discípulo de Cristo caminha seguindo-o e assim se torna um discípulo do caminho. Ele vai atrás do Senhor, que não é um sedentário, não, mas sempre em movimento. Pelo caminho encontra pessoas, cura doentes, visita povoados e cidades. Assim fez o Senhor, sempre em caminho. O discípulo do caminho, isso é, nós cristãos, vê, portanto, que seu modo de pensar e agir muda gradativamente, tornando-se cada vez mais conforme ao do Mestre. Caminhando nas pegadas de Cristo, torna-se um viajante e aprende, como o samaritano, a ver e a ter compaixão. Viu e teve compaixão. Antes de tudo, vê. Ele abre os olhos para a realidade, não se fecha egoisticamente no círculo dos próprios pensamentos. Em vez disso, o sacerdote e o levita veem a vítima, mas é como se não o vissem. Seguem adiante. Olhem para um outro lado. O Evangelho nos educa a ver, orienta cada um de nós a compreender corretamente a realidade, superando preconceitos e dogmatismos dia após dia. Tanto os fiéis, tanto os crentes se refugiam nos dogmatismos para se defender da realidade. E depois, seguir Jesus ensina-nos a ter compaixão. Ver e ter compaixão. A estar atentos aos outros, especialmente aos que sofrem, aos que têm mais necessidade, e intervir como o samaritano. Não seguir em frente, parar. Diante dessa parábola do Evangelho, pode acontecer de culpar ou culpar-se a si mesmo, apontar o dedo aos outros, comparando-os ao sacerdote ou ao levita. Não, esse foi em frente, esse não parou. Ou culpar-se, enumerando a falta de atenção ao próximo. Mas eu gostaria de sugerir outro tipo de exercício. Não tanto aquele de se culpar. Claro, devemos reconhecer quando fomos indiferentes e nos justificamos, mas não nos detenhamos ali. Reconheço que errei, mas peçamos ao Senhor que nos faça sair de nossa indiferença egoísta e de nos colocar no caminho. Peçamos a Ele para ver e ter compaixão. Essa é uma graça. Devemos pedir ao Senhor que eu veja, que eu tenha compaixão como Tu me olhas e como Tu tens compaixão de mim. Essa é a oração que eu sugiro hoje para vocês. Senhor, que eu veja, que eu tenha compaixão, como Tu me olhas e tem compaixão de mim. Que tenhamos compaixão daqueles que encontramos ao longo do caminho, especialmente aqueles que sofrem e estão necessitados, para nos aproximarmos, fazer o que pudermos para dar uma mão. Tantas vezes, quando eu me encontro com algum cristão, cristã, que vem falar de coisas espirituais, eu pergunto se dá esmola. A pessoa diz sim, sim. Me diga então,
Tu tocas a mão da pessoa para a qual tu dá a moeda? Não, eu a coloco ali. E tu olha nos olhos dessa pessoa? Não me vem à mente isso. Bem, se dás a esmola sem tocar a realidade, sem olhar os olhos da pessoa necessitada, aquela esmola é para ti, não para ele. Pense nisso. Eu toco as misérias, também aquela miséria que eu ajudo. Eu olho nos olhos das pessoas que sofrem, das pessoas às quais eu ajudo. Eu deixo para vocês esse pensamento. Ver e ter compaixão. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesse caminho de crescimento. Ela que nos mostra o caminho, isto é, Jesus, também nos ajude a ser cada vez mais discípulos do caminho. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Depois da bênção, então, os aplausos dos presentes na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, mi unisco al uno-me dolore del popolo dello Sri a Lanka, dor do povo do Sri Lanka, que continue a sofrer os efeitos da instabilidade política e econômica. Junto aos bispos do país, renovo o meu apelo à paz e imploro aqueles que têm autoridade para não ignorar o grito dos pobres e as necessidades das pessoas. Também desejo dirigir um pensamento ao povo da Líbia, em particular aos jovens e a todos aqueles que sofrem por causa dos graves problemas sociais e econômicos do país. Exorto todos a buscar novamente soluções convincentes com a ajuda da comunidade internacional, por meio do diálogo construtivo e a reconciliação natural. Renovo a minha proximidade ao povo ucraniano, cotidianamente atormentado por brutais ataques que sofre, que faz sofrer as pessoas comuns. Rezo por todas as famílias, especialmente pelas vítimas, pelos feridos, pelos doentes, rezo pelos idosos, pelas crianças, que Deus mostre o caminho para colocar um fim a essa guerra louca. Celebrado hoje o Domingo do Mar.
Recordemos todos os marítimos com estima, com reconhecimento pelo seu precioso trabalho, como também os capelães, os voluntários da Stella Maris. Confio a Nossa Senhora e aos marítimos que estão bloqueados em regiões de guerra que possam voltar para casa. Saúdo o grupo São Tomás de Lisboa e os fiéis de Viseu, Portugal. I giovani dell'Archidiocesi di Berlino, i ragazzi della Cresima de Bolgare, Bergamo. Rivolgo saluto ai pellegrini polacchi. Também a saudação aos peregrinos poloneses. Pellegrinaggio annuale della famiglia di Radio Maria al santuario di Częstochowa. E saluto i sacerdoti di vari paesi partecipanti al corso per formatori di seminario organizzato dall'Istituto Sacerdos Roma. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E com a sua tradicional saudação, bom domingo a todos, bom almoço. Peço a vocês então que não se esqueçam de rezar por mim. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Ver e ter compaixão. Quando darmos esmola, também olhar nos olhos daqueles a quem damos as esmolas, tocar também nessa pessoa, na sua miséria, na sua realidade. Esse foi, portanto, o convite do Santo Padre a todos nós ao final de sua locução nesse 15º domingo do Tempo Comum. A todos, agradecemos que estiveram aqui conosco, também desejando um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.